Se você tá querendo dormir agora, não assiste esse vídeo aqui de verdade. Salva pra ver outra hora, assiste quando tiver de dia, quando você estiver bem acordado. Porque o que eu vou falar agora sobre karma e ética talvez te tire o sono. E na real, eu nem sei se eu devia estar falando isso aqui. Mas se eu não falar, eu vou estar me traindo. Pensa comigo, acho que todo mundo cresce ouvindo falar que o mundo é justo. Que quem faz o bem recebe o bem. E que quem faz o mal, cedo ou tarde, paga por isso. Chamam isso de karma, chamam isso de moral, chamam isso de ética, de justiça, mas enfim. Se você cresceu um pouco, você percebeu que a realidade não é bem assim. A vida real não funciona assim. A vida não é um filme, ela não é aquela historinha de filme de herói que no final o vilão perde, o vilão vai preso, ou até mesmo morre. Ou se arrepende, enfim. Na vida real, você sabe muito bem que tem pessoas que fazem coisas horríveis e nunca vão pagar por isso. E no final das contas, elas vivem muito bem. Dorme tranquilo, prospera ao ver dela, constrói poder, constrói influência. E não, você não sabe que isso é exceção, isso é meio que quase uma regra. E aí começa o desconforto. Porque se o karma, como é ensinado pra gente, fosse real, como dizem, se ele fosse ético, se ele fosse automático, ninguém escaparia. Mas a gente vê todos os dias que muitos escapam. E não, eu não tô te falando pra ser antiético. Mas deixa eu te perguntar uma coisa difícil. E se o karma, como ele foi ensinado pra gente, na verdade não tenha sido ensinado da forma certa? Tipo, pensando que o karma é um tribunal ético. E que o universo é um tribunal. Que a realidade julga, que ela pune, que ela recompensa. Mas para pensar. A realidade, ela não julga. Ela responde. E ela não está respondendo à sua moral. Meio que ela está respondendo ao seu modo de operação interno. Vou te falar de uma forma mais fácil. O karma, ele não é moral. Ele não é justiça. Ele é emocional. Não importa tanto o que você faz. Importa de onde você faz. Se uma pessoa está operando o tempo inteiro a vida dela com medo, o mundo dela vai virar uma ameaça. Ela vai ver perigo em tudo. Ela vai escolher tudo da vida dela de forma defensiva. E ela vai se paralisar no final por causa disso. E nesse caso, o que a vida vai devolver para essa pessoa? A vida vai devolver mais motivos para ela ter medo. Não porque o universo está punindo ela por aquilo, mas ele está respondendo a ela. Porque talvez ela só consiga existir naquele estado. Agora olha de outro modo. Tem gente que não sente culpa, tem gente que não sente empatia, tem gente que não tem conflito interno. Então essa pessoa pode mentir, pode manipular, pode explorar. E no final das contas, quando ela colocar a cabecinha dela no travesseiro, ela vai dormir em paz. E o mundo não vai cobrar dela, porque ela não vai ter fricção interna. O karma moral ele só existe para quem tem estrutura emocional para aguentar o peso dele. E aqui entra a ética. A ética é linda na teoria e eu nem conseguiria viver sem ela na prática, para ser sincero. Nem a moral. Mas a gente precisa falar a verdade. A ética ela não é neutra. Ela não é universal e ela também não é justa. A ética ela é um acordo social. Ela existe para organizar grupos, para reduzir o caos, enquanto alguns têm poderes como ordem, para permitir convivência. Não para garantir justiça cósmica ou aqui, nesse plano. E aqui vem um ponto que eu acho que quase ninguém pensa ou admite. A ética, ela separa. Ela separa quem acredita nela de quem vê que as pessoas acreditam nela e exploram essas pessoas. Em qualquer sistema ético, existem dois tipos de pessoa, pelo menos. As que seguem as regras e as que entendem essas regras e, logicamente, exploram elas. As primeiras, que talvez sejamos nós, se limitam porque elas vão fazer o que é moralmente correto, somente. As segundas usam o sistema como ferramenta, tipo um psicopata. Por isso que a ética, muitas vezes, cara, e isso é até feio de falar, mas ela funciona como uma coleira. Não para todo mundo, mas para alguns, enquanto outros puxam essa coleira para fazer o que eles querem. Muitos estão operando fora da ética e estão se beneficiando por isso. E olha isso, quem está no topo dos grandes sistemas não opera com a mesma ética, não opera com a mesma ética que ensina a base. A ética vem depois, como narrativa, como justificativa, nunca como motor real do poder. Então, não, sinto em te dizer, mas a ética e o karma, como a gente conhece, não governam o mundo real. O mundo reescreve a ética depois, assim como reescreve a história. Isso não é dúvida para ninguém. Mas mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, eu escolho, pelo menos, ser moralmente ético. Não porque isso garante recompensa, não porque traz um karma positivo, não porque me protege, porque definitivamente, pelo que eu tô te falando aqui, não protege, mas porque sem isso eu não ia conseguir deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz.
Tem gente que consegue viver sem isso, sem conflito, sem culpa, sem coerência interna. E essas pessoas, elas não são nem melhor nem pior. Elas só são estruturalmente diferentes, até mesmo ensinadas de formas diferentes. E aqui vai a verdade final. A ética, ela não é uma lei do universo. Ela não é automática e nem é justa. Ela é uma escolha de identidade. É meio que um momento de decisão. É imediato, é consciente e é identitário. É o ponto onde você decide se vai ou não se trair. A ética, ela não te recompensa e ela não te protege, mas ela te alinha. Ela responde uma única pergunta: quem eu escolho ser agora sabendo de tudo isso? Já o karma é outra coisa. O karma é o tempo fazendo o trabalho dele enquanto te observa, com o que você sente aqui dentro. Ele não é instantâneo, ele não é moral e talvez nem mesmo seja justo, mas ele é cumulativo. O karma, ele não está reagindo a um ato isolado, ele reage a uma frequência de estado interno. Ou seja, não é o que você faz uma vez, mas é o que você sustenta por muito tempo. A ética escolhe a decisão, enquanto o karma, ele constrói o caminho. A ética está decidindo quem você é. O karma, ele vai te mostrar o que você vai se tornar conforme o tempo passar. A vida, ela não é justa, mas ela é coerente. A ética, ela não te faz ganhar a vida. Ela define quem você se torna enquanto você vive. Então, a pergunta nunca foi: ser ético vale a pena? A pergunta sempre foi mais complexa e mais perigosa. Quem eu viro se eu cruzar essa linha sabendo exatamente o que eu sei agora? Sabendo também exatamente o que eu estou fazendo agora? Porque depois que você enxerga, não dá mais para ser ingênuo. Só dá para ser consciente. E toda consciência, ela cobra um preço. E se isso faz algum sentido para você, tudo que eu falei aqui agora, fica por aqui, segue esse perfil. A gente tá aqui para ver a realidade como ela é e aprender a operar dentro dela, juntos. Valeu!